Fala galera, eu sou o professor Sandro Carvalho e vou resolver com vocês o capítulo 5 da nossa apostila de exercícios aí, beleza? O resultado da soma a seguir: 0,033 mais 0,1222 é o número. Então, eu tenho uma dízima periódica composta mais outra dízima periódica composta, beleza? Então, como eu resolvo essa dízima periódica composta? Então, olha só. Para o período, que o 3 aqui é o período, e o 0 antiperíodo. Para cada algarismo distinto do período, eu coloco um 9 no denominador. Eu só tenho um único algarismo, que é o 3, um único 9. Beleza? E para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um 0 no denominador. Tá? E agora, já que aqui é 0, não vai fazer diferença. Eu vou pegar o período e colocar aqui em cima. 3 sobre 90. Beleza? Mas agora aqui você vai fazer o seguinte, ó. De novo, uma dízima periódica composta. Para cada algarismo distinto do período, que o 2 é o período, para cada algarismo distinto eu acrescento 9. E para cada algarismo do antiperíodo aqui, que é o 1, para cada algarismo do antiperíodo eu coloco um 0. Agora eu pego do antiperíodo até o período 12 menos o antiperíodo. Beleza? Então aqui estou ficando com 3 sobre 90 mais 12 menos 11 sobre 90. Soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e vou somar os numeradores. Ó. 3 mais 11, 14. Dá para simplificar, vou simplificar aqui ao máximo. Eu tenho o seguinte, 14 dividido por 2, 7. 90 por 2, 45. Então, fiquei com uma fração própria, e toda fração própria, né? Toda fração, né? Na realidade, toda fração é um número o quê? Racional, tá? Inteiro, só se eu tivesse assim, por exemplo, essa fração aqui é chamada de fração aparente. Por exemplo, ela parecer ser uma fração, ou seja, parecer ser um número racional puro, porém é um número inteiro, que daqui daria 3, tá? Que também não deixaria de ser racional, tá? Vamos fazer a próxima. Questão 2. Simplificando-se 3,222 por 1,333, obtém-se. Então, olha só, vou pegar ali nesse numerador para resolver. Aqui eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária, se você olhar. Tá? Você pode separar ou fazer assim, da forma que eu vou te falar. Essa parte inteira não entra aqui na briga, aqui no denominador. Não tem nada para o denominador. Não acrescento 0, não acrescento 9, não acrescento nada para esse cara. Eu vou olhar só para a parte periódica. Aqui no período, eu tenho só o algarismo 2 que se repete. Então, um único 9 para ele. Agora eu pego da parte inteira até o período, 32, menos a parte inteira, que é 3. Tá? Então, lembrando, ó, eu pego da parte inteira até o período, menos a parte inteira. Então, aqui eu estou ficando com 29 nonos. Tranquilo? Esse guardado. Agora, vou pegar aqui, ó, 1,333 a vida toda. Mesmo princípio, ó. Eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária ali. Então, eu vou colocar um 9 para o algarismo 3, que é o que se repete, e no numerador eu vou pegar da parte inteira até o período, então vai ficar 13, menos a parte inteira, que é 1. Então está ficando 12 nono. Sandra, vai simplificar? Não, porque eu vou somar aqui, ó, vai ficar com o mesmo denominador. Confere? Somar não, vou dividir aqui, tá? Então aqui, ó. Agora chamar aqui de primeiro, segundo, terceiro passo. Vou dividir uma fração pela outra, foi o que pediu ali. Então eu tenho aqui 29 nonos sobre 12 nonos. Divisão de fração, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui é o inverso de 9 nonos, 9 dozeavos. Posso simplificar aqui, ó, foi embora, e fiquei com 29 sobre 12, que está na letra D
gabarito letra D, gabarito I procede, beleza? Questão 3. A geratriz 0,12555 é... Ele quer saber qual a fração geratriz dessa dízima periódica. Eu tenho uma dízima periódica composta, por quê, Sandro? O que é composta? Essa parte aqui, ó, é o periódico, onde o 5 é o período e aqui, ó, o 12 é antiperíodo. Então, antiperíodo aí, tá? Só para te lembrar lá da nossa aula. Então agora vamos transformar isso na fração geratriz, que é a barra da fração. Então, para cada algarismo distinto do período, eu acrescento 9. Só tem um algarismo 5, um único 9. Para cada algarismo do antiperíodo, eu acrescento um 0. Então, eu vou acrescentar um 0 para o 1, um 0 para o 2. Agora, o que eu faço, Sandro? Você vai pegar do antiperíodo até o período. Você vai pegar aqui, ó, 125 menos o antiperíodo, menos 12. E agora você vai ficar com o seguinte: embaixo ficou 900, 125 menos 12, 113. Então, 113 sobre 900, gabarito letra A, gabarito I procede. Questão 4. A geratriz da dízima periódica 0,2333 a vida toda é uma fração do tipo PQ. Então, a gente está falando que essa fração aqui é igual à fração P sobre Q. Em sua forma redutiva, ou seja, ele vai simplificar ao máximo. Aí, quando ele simplificar ao máximo, ele quer o valor de P mais Q. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver isso aí. Eu tenho uma dízima periódica proposta, onde o 3 é o período, então eu vou colocar um 9 para o 3. E para o antiperíodo tem um algarismo 2, um 0 para o 2. Tá? Beleza. Agora eu vou pegar do antiperíodo até o período, que é o 23, menos, quem sabe, menos o antiperíodo. Então eu vou ficar com 21 sobre 90. Que dá para simplificar, viu? Ele falou na forma irredutível, então vamos simplificar, dá para simplificar por 3 e por 3. 21 por 3, 7. 90 por 3, 30. Então, ó, o P é o 7 e o Q é 30. Ele quer saber P mais Q. Então, 7 mais 30, 37. Gabarito letra A, o gabarito aí procede. Beleza? Questão 5. Considere a dízima periódica 3,277575 a vida toda, tá? Deixa eu só melhorar esse 5 aqui. 7575 a vida toda. Tá? Indique na alternativa a sua fração geratriz correspondente. Tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui a nossa barra de fração logo. E eu vou pegar aqui, ó. Primeiro, eu gosto de trabalhar sempre com o denominador. Então, vou para a parte do período. O período está aqui. O período é o 75, é o período. Beleza? Então, para cada algarismo do período, eu coloco um 9 embaixo. Vai ficar um 9 para o 7, um 9 para o 5. Beleza? Agora eu vou pensar aqui no antiperíodo. O antiperíodo tem um único algarismo, então vou colocar um 0 para ele. Tá? Para cada algarismo do período, do antiperíodo, perdão, um 0. Agora, o que você vai fazer, Sandro? Eu vou pegar da parte inteira até o período. E vou escrever aqui, ó. Esquece a vírgula ali. 3.275. Menos da parte inteira até o antiperíodo aqui. Tá? Menos 32. E vou ficar com 3.243, confere, sobre 990. Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3. 3.243 por 3 vai dar 1.081. Sobre 990 por 3, 330. Que encontramos isso na letra A. Gabarito letra A e o gabarito aí procede.
Questão 6. Um número, ou seja, ele quer a raiz quadrada, né? Um número ali, ó. Raiz quadrada de 2,777 é igual a... Vamos resolver aqui, ó. Primeiro, vamos transformar em fração essa dízima periódica. Então, eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária nisso aí, tá? Então, olha só. Para a parte periódica aqui, 7777, só tem um único tipo de algarismo. Então, um 9 para o algarismo 7. E no numerador, eu vou pegar da parte inteira até o período. Então, 27 menos a parte inteira, que é 2. Tá? Então, estou ficando com 27 menos 2, que vai dar 25. Nonos. Raiz quadrada de 25. 5. Raiz quadrada de 9, 3. Aí ele, não contente, ele colocou em forma de número decimal ali, né? Só que é infinito. Então, a dízima periódica ali, 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 5, faltam 2. Acrescento um 0, vírgula. 20 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para chegar a 20, faltam 2. E vai ficar essa brincadeira, ó. 6, ó, 18, ó, faltam 2. Então, encerrar por aqui. Tá? Então, essa fração geratriz dá essa dízima aqui, 1,666, que está em que opção? Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 7. A geratriz da dízima periódica 0,8333 pode ser representada geometricamente como, então ele quer saber qual opção aqui na barrinha de fração aqui que representa a geratriz dessa dízima. Então, tem uma dízima periódica composta, aonde eu vou ter o seguinte: para a parte periódica, tem somente o algarismo 3, um 9. Para cada algarismo distinto, só tem um algarismo 3, um único 9. Para o antiperíodo, eu vou acrescentar um 0 para esse 8. Fica 90. Eu vou pegar do antiperíodo até o período. 83 menos o antiperíodo, menos 8. Tá? 83 menos 8 vai dar 75 sobre 9 aí. Beleza? Dá para dividir por 15, confere. E dividir por 15 aqui. 75 por 15, eu vou ter 5, confere? 5. E 90 por 15 vai dar 6. Então, eu tenho 5 sextos. Então, ó, 5 sextos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 6. 5 sextos, gabarito letra D. Gabarito aí procede. Questão 8. Fala o seguinte. M, né, então M é igual a 6,666 a vida toda. É uma dízima periódica de período 6. E N é 2,333 e é uma dízima periódica de período 3. Então ele quer saber o seguinte: dividindo M por N, encontra-se o mesmo resultado que dividido, né? Então, qual opção aqui vai ser? Será que é uma coisa que dividir 20 por 7, 65 por 23? E aí, por diante. Vamos aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vou achar aqui a dízima desse cara aqui. Ó, eu tenho de uma dízima periódica simples, de período 6. E só tem um único algarismo aqui, então, um único 9. Tá? Um único 9 ali embaixo. Eu vou pegar da parte inteira até o período. Vou ficar 66 menos a parte inteira, que é 6. Então aqui está ficando 60 sobre 9. Vou deixar assim, não vou simplificar agora, tá? Então aqui eu tenho o mesmo princípio, ó, a parte inteira, a parte da fração. Então vai ficar o seguinte, ó. No período eu tenho um único tipo de algarismo, só o 3, então um único 9 no denominador.
tá? Vou pegar da parte inteira até o período, ou seja, 23, menos a parte inteira, que é 2. Então aqui eu vou ficar com 21 sobre 9. E agora eu tenho o seguinte: ele falou que ele quer a divisão de m por n. M, 60 sobre 9. Deixa eu melhorar esse 9 aqui. 60 sobre 9. E o n é 21 sobre 9. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, beleza? Posso cortar 9 com 9. Então está ficando assim, ó, 60 sobre 21. Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3. 60 por 3 dá 20. 21 por 3 dá 7. Então é a mesma coisa que dividir 20 por 7. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 9. Indique qual o número racional geratriz da dízima periódica 2,2, então 7,2333. Então tem a seguinte dízima aqui, essa parte inteira e a parte ali que vai virar uma fração, né? Fração geratriz ali. A parte inteira e a parte fracionária. A parte fracionária tem um anteperíodo igual a 2 e o período 3, 3, 3. Aí vamos transformar na fração geratriz. Então antes disso, cara, só para me dar uma moral, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Compartilha aí, comenta e deixa o seu like aí, por favor, tá? Então aqui, ó. Vou pegar o seguinte. Para a parte periódica, eu acrescento um 9 no denominador. Beleza? E para o antiperíodo, para cada algarismo distinto do antiperíodo, só tenho 2 aqui, né? Eu acrescento um 0. Tá? Para cada algarismo distinto, não, para cada algarismo do período, do antiperíodo, tá? Do período tem que ser distinto, perdão. Eu vou pegar da parte inteira até o período. Então, dessa parte inteira até o período, eu tenho que subtrair a parte inteira e o antiperíodo dela. 72. Tá? Então, agora vamos subtrair. Ó, então vai ficar 723 menos 72, vai dar 651. Sobre 90. E ele não simplificou, dava para simplificar, ele não simplificou, deixou assim mesmo, ó, gabarito letra E, gabarito procede. Questão 10. Calculando-se o valor da expressão, então ele tem que abre colchete, eu tenho 8 elevado a 1/3. Esse 8 eu posso escrever assim, ó, 2 ao cubo, que está elevado a 1/3. Tá? Mas esse 1 sobre 25, eu posso escrever assim, até abrir aqui um parênteses, e vai ficar assim. Ó, 1 elevado ao quadrado, 1, 5 elevado ao quadrado, 25. Mas, por sua vez, está elevado a menos meio. Tá? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0, que está aqui, está vendo, elevado a 0, ó, vale 1. E agora vamos focar aqui na nossa dízima, que é o seguinte. 1 sobre 0,888. Então, eu tenho uma dízima periódica, onde eu posso transformar numa fração geratriz, aonde eu tenho um período igual a 8, e para cada algarismo do período, eu vou acrescentar 9 no denominador. Então, 8 nonos. Beleza? 8 nonos aí. Tá? E agora, vamos ali, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui eu tenho a seguinte regra. Tá vendo esse 3? Esse 3 de dentro multiplica 1/3 de fora. Potência de uma potência. De dentro multiplica o de fora. Então, 3 vezes 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Você pode cortar esse 3 com esse 3. 2 elevado a 1, 2. Vou colocar aqui do lado. 2. Mas, vou fazer o mesmo princípio aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Posso cortar 2 com 2, vai ficar menos 1. Mais 1. Fecha aqui o colchete. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, inverti ali. Tá? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. 2, abre o colchete, 2. Se o expoente é negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então vai ficar assim, ó. Inverter a base, vai ficar 5 sobre 1
e vou trocar o sinal. Vai ficar 1. E aqui eu tenho 1 vezes 9 oitavos, 9 oitavos. Eu tenho 5 elevado a 1, 5. Então eu vou somar aqui, 9 mais, perdão, 2 mais 5, 7, mais 1, 8. Então eu tenho 8 que multiplica 9 oitavos. Posso cortar, está dando 9, está na letra B, gabarito letra B, gabarito procede, vamos fazer a próxima. Questão 11. Então, a partir da questão 11 até a 20, vai ser aqueles problemas envolvendo assim, uma torneira enchendo, outra esvaziando, as duas enchendo, pode ter duas torneiras enchendo e um ralo esvaziando esse tanque, tá? E também pode ser o seguinte, um homem trabalhando sozinho, uma mulher trabalhando sozinha, eles trabalhando junto, então isso envolve esse tipo de questão que é a fração, tá? São problemas envolvendo fração, aonde quando você tem dois elementos, tem como você fazer mais rápido. Quando for mais de dois, você vai fazer esse esquema dessa fórmula que você viu na aula, assim, ó. Olha só, antes de fazer a leitura, você é o seguinte, vai ficar, tudo vai ficar cheio, né? Ou seja, o tanque todo vai ficar cheio, ele todo vai ficar cheio em T horas, e ele todo cheio por uma torneira trabalhando sozinho, chamada de T1, mas se for enchendo, você coloca mais. Se for retirando a água, você vai colocar o sal de menos, tá? Nesse caso, você podia trabalhar assim. Nessa questão aí, sem nenhum problema, tá? Você pode jogar aqui, ó. A torneira X consegue encher uma piscina sozinha em 4 horas, enquanto uma torneira Y demora 6 horas. Em quanto tempo as duas torneiras X e Y conseguem encher juntas essa mesma piscina? Então você precisa colocar aqui, 4, 6 e trabalhar. Porém, se você tem dois elementos enchendo, você vai fazer o seguinte: o tempo que as duas enchem o tanque ou piscina, ou trabalhando juntas, vai ser igual o que uma faz sozinha, vezes o que a outra faz sozinha, dividido pela soma. Se for uma enchendo e a outra esvaziando, você vai colocar só de menos, tá? Então aqui eu tenho o seguinte, é 4 vezes 6 mais 4 mais 6. 4 mais 6 ali. 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Então eu tenho aqui, vamos simplificar aqui, dividindo. Dividindo logo vai ter 2,4 horas. Cuidado, né? 2,4 horas. Aí o aluno fica assim, poxa, errei. Acha que esse 0,4 é 40 minutos. Não, não é, cara. Tá? Então, olha só. Eu tenho 2 horas inteiras. 2 horas inteiras. Lembrando que ali eu tenho 0,4 de quem? Da hora. Tá? Essa parte aqui, 0,4 da hora. Então, eu teria 0,4 vezes 60, porque a cada hora tem uns 60 minutos. Então, 0,4 vezes 60 é 24 minutos. Então, 2 horas e 24 minutos que encontramos na letra A. Beleza? Questão 12. A torneira B consegue encher um tanque sozinha em 2 horas, enquanto a torneira C demora 3 horas. Em quanto tempo as torneiras B e C conseguem encher juntas esse mesmo tanque? Então, olha só. Tanque. Tá? Tanque. Então, olha só. Como aqui eu tenho aqui, o tempo que as duas vão encher juntas vai ser igual, né? Se são dois elementos, você vai fazer o tempo da torneira B vezes o tempo que a torneira C enche sozinha, dividido pela soma de torneira B mais torneira C ali o tempo, tá? Então aqui, eu vou ter 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. Então o tempo que as duas enchem o tanque juntas vai ser 6 quintos, beleza? Se você dividir isso, você vai ter 1,2 da hora. Cuidado, porque você não pensar que é 1 hora e 20 minutos. Não, é aquele mesmo princípio da questão anterior. Eu tenho 1 hora inteira e esse 0,2 eu vou multiplicar por 60.
que é cada uma hora 260 minutos. Então, 0,2 da hora vai ser igual a 12 minutos. Confere? 12 minutos. 5 minutos. Gabarito letra D. Gabarito aí, procede. Questão 13. Em um tanque há duas torneiras. Quando somente a primeira é aberta, esse tanque fica totalmente cheio em 4 horas. Quando somente a segunda é aberta, esse tanque enche em 5 horas. Dessa forma, se as duas forem abertas juntas, em quanto tempo encherão completamente esse mesmo tanque? Beleza. De novo, ó. Então agora, por exemplo, cuidado para não ficar viciado pela formulazinha, porque quando for mais de duas, você vai ter que fazer daquela forma, assim, 1 sobre T, mais 1 sobre o tempo que a primeira enche sozinha, e assim, sucessivamente, igual você viu na aula, tá? Então aqui nós temos o seguinte, ó, o tempo que é a primeira, vezes o tempo da segunda, dividido pelo tempo da primeira, mais o tempo da segunda, tá? Então ele fala ali, vai dar um valor aproximado, né? Por quê, Sandro? Olha só, eu tenho 4 vezes 5, e 4 mais 5. Eu tenho 20 dividido por 9, vai gerar uma dízima, né? 20 sobre 9, beleza? Então, 20 sobre 9, você vai ter aqui, se você dividir, você vai ter 20 por 9 dá 2, 2 vezes 9, 18, para chegar a 20 faltam 2. Então, se você dividir, você vai ficar com isso aqui, 2,222, a vida toda da hora. Então, você tem 2 horas inteiras. E você, essa parte aqui, ó, se pegar, pela nossa opção aqui, né? Se eu pegar essa dízima periódica, vai dar um valor um pouquinho maior que 12, 13 alguma coisa. Vai ser infinito, né? Então aqui eu vou pegar o 0,2 da hora vezes 60, que vai dar aqui 12 minutos. Então, aproximadamente 2 horas e 12 minutos. Tá? Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 14. Uma torneira enche um tanque em 10 horas, outra o esvazia em 15 horas. Vazia o tanque. Que tempo levarão, as duas torneiras abertas para enchê-lo? Olha só, você está vendo que uma está enchendo e a outra está tirando a água. Ó, então vai ser o seguinte, ó. Vai ser o produto pela diferença. Porém, a diferença eu coloco em módulo para garantir o valor absoluto sem sinal, né? Ou seja, acredito que é positivo, tá? Porque aqui embaixo sempre você ia pegar o maior tempo menos o menor. Então, para não ficar guardando isso, guarda a fórmula em módulo. Então, beleza. Módulo nós vimos lá em número inteiro mesmo. Vai ficar o módulo de 10 menos 15. O tempo vai ficar 25 vezes 10, que vai dar. É 15 vezes 10, é 25. Nossa, 15 vezes 10 dá 150. E aqui eu tenho 10 menos 15, vai ficar menos 5. Qual o módulo de menos 5? 5, valor absoluto sem sinal. Então, 150 dividido por 5, que vai dar 30. 30 o quê? Horas. Então, ele vai ficar completamente cheio em 30 horas. Tá? Então, lembra, aqui embaixo, se você quiser colocar o módulo, sempre lembra, vai ser o maior tempo menos o menor tempo aí. Tá? Questão 15. Ó. Um tanque possui 3 torneiras. A primeira torneira sozinha enche o tanque em 9 horas. Então, olha só, já sei que são 3 torneiras. Então, você vai usar assim. Ó. Vai ficar cheio, né, o tanque todo cheio, em T horas. O inteiro, ou seja, o tanque todo fica cheio pela primeira torneira sozinha em T tempo dela. O tempo da segunda torneira, mais o tempo da terceira. Tá tudo enchendo. Então, vai ficar nesse critério aqui, tudo sal demais. Se aqui tivesse esvaziando, você colocar menos, tá? Se tivesse aqui, menos, tá? Então, vamos lá, vamos continuar ali. Aí ele fala, a segunda enche em 12 horas e a terceira torneira enche o tanque em 18 horas. Trabalhando cada uma delas isoladamente, tá? Então, sozinha, né? Sozinha. Essa torneira faz o trabalho em 9 horas. A segunda sozinha em 12 horas. A terceira sozinha em 18 horas. Tá? E agora ele quer saber em que tempo, né? As 3 juntas, né? Vão encher esse tanque. Tá? Ele quer saber o tempo aqui para o tanque ficar completamente cheio.
Então aqui eu tenho 1 sobre t, e aqui eu vou tirar o MMC, tá? Vou tirar o MMC entre 12, 9 e 18. Podia ser só entre 18 e 12, tá? Já que entre 18 e 9 é o 18, são múltiplos, né? Então aqui, ó, por 2, o 9 não pode, aqui dá 6, aqui dá 9. Por 2, 9 não pode, perdão. 6 por 2 dá 3 e o 9 não pode. Agora é por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Por 3 novamente, que vai dar 1. Aqui é satisfeito. 3 por 3 dá 1. Apareceu a unidade de todo mundo, satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos é o nosso MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 12, 36. 36. 36 dividido para 9 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. 36 dividido para 12 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido para 18 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre t vai ser igual a 9 sobre 36. Tá? Então aqui você pode comparar a fração. Se você quiser, pode multiplicar cruzado, tá? Faça da sua forma. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar por 9 e por 9. Estou ficando com 1 sobre t igual a 1 sobre 4. Olha só, não tem uma igualdade de frações? Então, 1, numerador igual ao numerador, denominador igual ao denominador. Então, t aqui igual a 4. Ou basta multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes t, 1 vezes 4, 4. Então, vai fazer em 4 horas aí o serviço. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 16. Um reservatório possui uma torneira capaz de enchê-lo em 4 horas e possui um ralo capaz de esvaziá-lo totalmente em 6 horas. Então, olha só. São dois elementos, então eu posso fazer o tempo que a torneira e o ralo vão encher o reservatório, vão fazer o serviço, né? Vai ser o seguinte, ó. O tempo que a torneira 1 faz vezes o tempo do ralo. E aqui embaixo, você pode pensar em fazer o seguinte, olha só. O ralo não tem um tempo maior, aí você vai colocar o tempo maior, o tempo do ralo, menos o tempo da torneira 1. Lembra que é sempre assim, sempre o maior tempo menos o menor aqui embaixo. Quando for enchendo e outro esvaziando. Então aqui aí ele fala o seguinte: estando o reservatório vazio, funcionando juntas, a torneira e o ralo, em quanto tempo estará cheio? Tá? Então olha só. Vai ficar 4 vezes 6 sobre 6 menos 4. Tempo vai ficar 24, que é 4 vezes 6. 6 menos 4 dá 2. E aqui vai dar 12 horas. Gabarito letra C, gabarito procede, tá? Só, pô, cara, perturbar você mais uma vez. Esquece não, pô, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos e inscreva-se no canal caso vocês não sejam inscritos, tá? Então, vamos fazer a próxima. Ó, questão 17. Abrindo-se um ralo R1, um tanque fica vazio em 6 horas. Abrindo-se o ralo 2, ele fica vazio em 4 horas. E abrindo-se a torneira T1, o tanque encherá em 2 horas. Em quanto tempo o tanque ficará cheio se abrirmos a torneira e os dois ralos simultaneamente? Olha só, eu quero saber o tempo que o tanque vai ficar completamente cheio, né? Então aqui eu vou pegar o tempo que a torneira 1, então, torneira 1, menos o tempo do ralo 1, menos o tempo do ralo 2, tá? Já que está esvaziando, você tem que colocar o saldo de menos, tá? Então aqui, ó, 1 sobre t vai ficar a torneira em 2 horas, o primeiro ralo em 6 horas e o segundo ralo em 4 horas, tá? Eu vou tirar o MMC entre... Você consegue perceber que o MMC entre 6, 2 e 4 é 12? 12, né? 12. Aqui, ó. 1 sobre t vai ficar... Pode tirar o MMC que vai dar 12, ó. Tá? 12 dividido para 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. 12 dividido para 6 dá 2. 2 vezes 1, 2.
12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu estou ficando com o seguinte: 1 sobre t é igual a 6 menos 2, 3. Perdão, 6 menos 2, 4. 4 menos 3, 1. 1 sobre 12. Multiplicando cruzado, 1 vezes t, t. 12 vezes 1, 12. T igual a 12, então fica cheio aí em 12 horas, com os três simultaneamente funcionando. Então, gabarito letra B, gabarito aí procede, tá? Questão 18. Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, o tanque encherá em 24 horas. Se apenas a segunda torneira for aberta ao máximo também, né, o tanque encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo e ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá? Então, são duas torneiras e ambas estão enchendo, então eu vou fazer, ó, o tempo que as duas trabalhando juntas vão encher o tanque é igual ao tempo que a primeira enche o tanque sozinha vezes o tempo que a segunda enche o tanque sozinha, dividido pelo somatório dos tempos, tá? Que ambas executam o trabalho sozinho, tá? Então aqui nós temos o seguinte: eu tenho 24 vezes 48 e 24 mais 48. Vou sair multiplicando não, tá? Que eu vou dar uma simplificada para ficar um pouquinho melhor. 24, aqui 48. E aqui somando dá o quê? 72? Confere, né? 72. Ó, se eu dividir aqui por 24, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 24, vai dar 3. Então eu tenho 48 dividido por 3, que dá o quê? 16. Então 16 horas aí vão ficar cheias juntas. Então gabarito letra B, gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 19. Um tanque, duas torneiras e um ralo. Então, ó, torneira e o ralo de novo, beleza? Ó, a torneira A enche o tanque em 3 horas, a torneira B enche em 4 horas, o ralo esvazia o tanque em 6 horas. Funcionando os três juntos e o tanque estando vazio, o tempo para enchê-lo será de... Então, aqui, ó, você vai fazer assim, ó, 1 sobre T é igual 1 sobre o tempo que a torneira enche o tanque sozinha, mais 1 sobre o tempo que a segunda torneira enche o tanque sozinha, menos o tempo do ralo. Tá? Chama de TR aqui, tempo do ralo. Então, 1 sobre T vai ficar 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, menos 1 sobre 6. Confere? O MMC aqui vai dar 12 novamente, tá? 12. Então, aqui, ó. Pode fazer o MMC ali que vai dar 12, tá? Pode confiar aí. Ó, vai dar 12. Nós temos o seguinte, ó. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido para 6, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então aqui eu tenho 1 sobre T é igual a 7, né? 4 mais 3, 7, menos 2, 5. 5 dozeavos. Multiplicando cruzado, eu vou ter o seguinte: 5t igual a 12, confere? O tempo que os três trabalham juntos vai ser igual a 12 dividido por 5. Eu dividi aqui 12 por 5. 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 12, faltam 2. Então, olha só. Aqui eu tenho 2 horas. Só que uma hora não é equivalente a 60 minutos? Então, essas 2 horas aqui são equivalentes a quantos minutos? 120 minutos. Tá? Então, eu vou dividir 120 por 5. Aqui eu tenho 2 horas já, tá? Já aqui, ó. O tempo é 2 horas e alguns minutos aí. E alguns minutos. 12 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 12 faltam 2. Baixo 0. 20 por 2, por 5, perdão, 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, 2 horas e 24 minutos. Encontramos isso na letra A. Gabarito letra A. Gabarito aí procede. Agora vamos para a questão 20, aí, nossa última questão da nossa folha de exercício, né? É respondendo uma pergunta que me fizeram, Sandro, quando você volta da aula em preparatório?
provavelmente não volto mais, tá? Não volto mais. Vou estar por aqui pela internet, mas por alguns problemas aí eu não volto mais. Ainda estou dando aula no colégio, então vou até dezembro, e ali encerra minha atividade como professor presencial, tá? Então, infelizmente, aí, por problemas, eu não volto a mais dar aula, tá? Questão 20. Um trabalho pode ser feito em 2 horas por Pedro, em 3 horas por Maria e 6 horas por Juquinho. Em quanto tempo será feito pelos três juntos? Então, olha só. Eu tenho ali 1 sobre t vai ficar igual a 1 sobre o tempo de Pedro, então 1 sobre 2, mais o tempo de Maria, 3 horas, então 1 sobre 3, o tempo de Juquinha, 1 sobre 6. Tá? Se eu tirar o MMC vai dar 6, por quê? Vai dar 6, Sandro, olha só. 6 divide 2 e 6 divide 3. Então 6 é múltiplo comum. O MMC entre múltiplos é o maior deles. É uma propriedade que nós vimos na nossa aula. Tá? Então vai dar 6. Então aqui eu tenho 6 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido para 6 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Então aqui eu tenho 1 sobre t é igual a 6 sobre 6. Simplificando aqui 6 com 6 vai dar 1. 1 sobre t é igual a 1. Se eu multiplicar cruzado, vai dar o quê? T igual a 1 hora. Então vai ficar cheio aí em 1 hora. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede, beleza? Então, nosso próximo tópico aí, com aula, né, conteúdo e exercícios, razão e proporção aí, será o nosso tópico. Lá para sábado estarei postando isso aí, beleza?